João 3,16. Diz a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo para nós falarmos um pouco nesta noite. Meus irmãos, Deus, Ele é agraciado por nós e nós somos por Ele. Nessa noite, se encontramos aqui na residência do irmão Luciano para nós falarmos de Jesus. Sabemos que esse versículo é muito conhecido de nós, da igreja, e esse versículo ele vem retratando e falando de alguém muito importante, que essa pessoa tão importante, o nome dele é Jesus. A Bíblia relata que Deus ele olhou para a terra um dia e nos viu. A Bíblia diz, que não me falha a memória, lá em Jeremias, diz que antes de nós vir à terra, Deus ele já nos conhecia. E nós, humanos, quando chegamos à terra, nós viemos à terra gerado através do pecado. A Bíblia diz que nós, antes de nós conhecer Jesus, nós somos miseráveis pecadores. A descendência de Adão, a descendência caída. Por como assim? Adão, quando Adão, estava no jardim, formado pelo próprio Deus, e ali Deus viu que ele estava só. Ele necessitaria de uma adjuntora, uma mulher, uma companheira. Deus deu a Adão uma grande responsabilidade de tomar de conta de um grande sítio, irmão Luciano. Uma grande obra Deus entregou nas mãos de Adão. Tão grande, irmã Natália, era aquela responsabilidade. Aleluia! Mas eu costumo dizer que Adão, por estar tanto tempo só, e agora Deus pega Adão, coloca para dormir, e tira de sua costela e faz uma varoa. Só que a Bíblia diz que no meio do jardim tinha uma árvore. E essa árvore não se podia comer ou tocar naquela árvore. A responsabilidade era de Adão. Mas agora não é mais só Adão. Tem Adão e Eva. E Eva passeando no jardim, uma serpente estava a observar. E a conversa da serpente era que ali no jardim havia uma árvore, fruto bom, um fruto maravilhoso. Se ela comesse esse fruto, algo de bom ia acontecer na sua vida. Mas ela sabia que havia uma ordem dada por Deus a Adão, e Adão tinha transmitido para ela. Agora uma pergunta que quem estuda a Bíblia deve ter se perguntado: o que é que Eva estava fazendo andando sozinha naquele jardim? Aonde que estava Adão? Um diz que Adão estava dormindo, deitado em um canto. Enfim, a serpente, ela consegue, com palavras bonitas, induzir Eva a comer do fruto. Quando Eva come do fruto, nada acontece. Ela sabia que se comesse do fruto, a ordem de Deus era que morria. Mas quando a Eva pegou aquela fruta, ela comeu, nada aconteceu. Tudo ficou como estava. Ela viu que quando ela comeu e não morreu, ela rapidamente, na minha concepção, ela juntamente com a serpente, e a serpente talvez tenha dito para ela que nem morreu, ela realmente comeu e viu que aquela fruta era boa. Ela corre e vai dar para Adão. E Adão, eu costumo dizer, palavras minhas,
E Adão é abestalhado, abobanhado, porque viveu muito tempo só no jardim. E agora tem ali uma mulher do seu lado, uma varoa bonita, formosa. Ele estava, né? A sua mente só tinha olhos para ela e não viu o tamanho da loucura que ele estava prestes a fazer. Ele come da fruta e ambos abrem os olhos. E ambos estavam nus. E naquele momento, treva vem sobre eles. O maligno conseguiu entrar nos corações dele. É por isso que nós, humanos, nós somos uma descendência, a descendência de Adão, gerado do pecado. É por isso, mano, que é muito importante, viu, Bruno? É muito importante que nós, que temos filhos, apliquem um parente, não é porque o seu filho nasceu na igreja que ele está salvo. É preciso que ele reconheça e aceite Cristo como Salvador. Porque nascemos gerados do pecado, e para entrar a luz em nós, é preciso nós reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. E de Gênesis a Mateus, Deus vinha tentando e não conseguia. Mas um dia, Deus olhou para a terra e nos viu. Deus olhou para nós e viu nós amor, compaixão, misericórdia. Ele deu o seu único filho para que nós tivéssemos vida eterna. Ele se doou o seu único filho. E Jesus, quando ele veio à terra, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Aleluia. João 14:6 diz que ele é um caminho. Viu, Cleiton? Diz que ele é um caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem o seu padre Cícero, com todo respeito. Não tem a irmã Maria, não tem, com todo respeito, irmão. É a Bíblia que diz que o único caminho é Jesus. E muitos, irmãos, estão recorrendo a caminhos errôneos. Caminhos que não levam a Deus. Caminhos que levam à morte. Jesus foi quem pagou um preço na cruz do Calvário por nossas vidas. Ele levou sobre si uma cruz. Nós tínhamos pecado, até debaixo da unha nós tínhamos pecado, irmão Chagas. Mas quando Jesus ele veio à terra, o véu rasgou-se no momento em que ele se doou na cruz do Calvário. Diz a palavra de Deus que quando Jesus ele veio à terra, ele veio como um menininho, ele veio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele nasceu numa manjedoura, ali em meio aos cabritos, em um curral, enfim. Aleluia. E agora Jesus vai crescendo, com seus 12 anos, 11 anos de idade. Ele é esquecido em um templo pelos pais. E quando os pais voltam a Jerusalém, lá encontra Jesus que tinha se perdido dos seus pais. Lá estava Jesus com seus 12 anos, ensinando e falando do reino dos céus aos magistrados da época, aos doutores da lei. E quando ele chega, encontra Jesus sentado, explicando as grandezas do céu. E José diz assim: menino, o que tu faz aqui? E Jesus está escrito, responde: eu estava tratando das coisas do meu Pai. Aleluia. Jesus, irmão, a partir desse momento, se eu não estiver enganado, ele some da história. Jesus, irmão, foi uma pessoa como eu e você. 100% homem, 100% Deus. Alguns dizem 50% não, eu digo a mais, 100 a 100. Jesus, ele tinha sentimento. Jesus, ele chorou. Jesus, ele sentiu dor. Jesus, ele sentiu fome. Jesus sentiu sede. Jesus, quando ele estava na terra como homem, ele tinha todo o poder no céu e na terra. Mas ele passou por tudo aquilo para provar para mim e para ti que há esperança para quem é perseverante em Jesus.
E o inimigo vem tratando de pegar nós, humanos. O Satanás, ele vem tentando iludir o ser humano através do alimento. Do alimento. Lá no jardim, ele tentou acabar com nós humanos através do pecado, através de um alimento, uma fruta de uma árvore proibida. O inimigo levou Jesus, transportou em um pleno deserto, um penhasco, uma montanha sem fim. Aí ele ofereceu pão, porque Jesus estava com fome. E viu, mostrou os reinos e ofereceu pão para Jesus. E agora, no século vindouro, 21, o inimigo tem tentado de várias formas, de várias maneiras, te pegar e me pegar e nos levar para o abismo. O inimigo hoje não está colocando coisas nos nossos olhos para que nós venhamos nos desviar da presença de Deus. Uma das maiores armas hoje, irmãos, que o inimigo tem tentado colocar na minha e na sua vida é a tristeza. Porque com a tristeza você não tem vontade nem de se levantar de manhã. Com a tristeza você não tem vontade nem de almoçar. Com a tristeza você não tem vontade nem de fazer nada em casa. Com a tristeza você não tem vontade de fazer nada, só ficar deitado, sem ânimo, sem alegria. E hoje, quantos homens e mulheres de Deus estão sendo afetados por esse mal chamado tristeza? E João 14 diz bem claramente: não se turbe os vossos corações, porque eu vou para o meu Pai, e lá tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não tinha dito, eu vou subir para o Pai, e quando estiver preparado, eu voltarei outra vez, e levarei para comigo mesmo. Na tradução original diz: eu vou para o meu Pai, e quando vocês estiverem preparados, eu voltarei e levarei vocês para mim. Muitos de nós não estamos preparados, irmão. É necessário que nós venhamos estar nos preparando todo dia, meu Rodrigo. Dia após dia nós temos que estar se preparando. Todo dia lendo, orando, se consagrando, porque os dias são maus. Aleluia. E você que veio aqui esta noite, você que está na sua casa me ouvindo, você é bem-aventurado, porque a palavra de Deus, ela bate no nosso coração, dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho não ser Jesus. Aleluia. E muitos de nós cristãos estão se desviando para a esquerda, se desviando para a direita. Aonde o nosso alvo é na frente, é ali. E muitos têm parado. Nós fomos comprados por um tão grande e alto preço. E esse preço foi um preço chamado sangue carmesim. Quando Jesus ressurge mais uma vez na Bíblia, com seus 33 anos de idade, ali no capítulo 4 de Mateus, ele vem começando a fazer o seu primeiro milagre. Aleluia. E quando ele faz o seu primeiro milagre, e muitas multidões seguem Jesus, irmãos. E vai indo, e aonde Jesus passa, arrasta multidões. Aí quando terminar o culto aqui, na sua casa, você vai ler o capítulo 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e 10 de Mateus. E você vai encontrar no capítulo 5 de Mateus, e Jesus Cristo chegando em um certo lugar, ele conta uma pequena montanha, um montezinho, ele sobe para descansar com os seus discípulos, e a multidão seguia, encosta perto dele para ouvir Jesus pregar o sermão da montanha. E Jesus começa a pregar o sermão da montanha, as bem-aventuranças. Mas só que a multidão não quer saber de bem-aventurança. A multidão hoje, naquela época, só queria saber de milagre, cura, prodígios e maravilha. Aleluia. E a multidão começou a sair, a desapar, sair fora. E um dos seus discípulos, mestre, a palavra está doendo, a palavra é forte, o povo está indo embora. E eles disseram que querem ir embora também. E Jesus disse: vai,
Jesus, irmão, não quer ninguém servindo a Ele à força, não. É de livre, espontânea vontade. Se você estiver nesse culto porque o pastor lhe chamou, aí eu vou, porque se eu não for, amanhã depois o pastor, se não for pro culto, aí dá um carão, aí não sei o que. Não, irmão, eu quero crer esta noite você ir pro culto, aqui na residência do irmão Luciano, na sua família, porque Deus é bom e tem grandes coisas a fazer na sua vida. Eu creio que você vai esta noite buscar a sua bênção, o seu milagre. Deus vai agir na sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Jesus não quer ninguém ensinar Ele a força. Vai também, vai. Aonde ireis? Que só tu tem a palavra de vida eterna. Só Deus tem palavra de vida eterna. Aleluia. Jesus, Ele foi para a cruz porque Ele queria que você estivesse hoje aqui com vida, com saúde, louvando e exaltando este Deus. Aí você vai ver lá, irmão, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7 e 8, o sermão da montanha vai dando continuidade, e você vai ver que hora após, irmão, nos próximos livros, você vai ver que Jesus Cristo, Ele começa a ser perseguido, e a multidão começa a sair. E diz a palavra de Deus, irmão, que quando Jesus começa a operar bastante sinais na terra, sinais, prodígios, maravilha, diz a palavra de Deus, irmão, que aonde Jesus Cristo passava, algo acontecia. E nesta noite, eu quero crer, irmão, que nessa noite Ele está presente, e você está passando aqui nesse lugar, chegou até aqui. Jesus Cristo tem um milagre para ti nesta noite. Aleluia. Para tua casa, para tua família, para alguém que precisa de um milagre. Irmão, muitas pessoas acham que milagre é você bater o pé e o milagre descer. Não, um dos maiores milagres na minha vida, na sua vida, é nós estarmos hoje respirando saudavelmente. E diz a palavra de Deus, irmão, que quando Jesus Cristo ele começa a ser notório em todas as regiões. Um dia passando, tinha um rapaz, um jovem, um homem que estava à beira do caminho, cego, e pedia esmola. Mas quando ouviu a voz, irmão, ele não via, apenas ouviu. Ele começou a gritar: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus Cristo dá vida para aquele homem. Diz a palavra de Deus que uma certa vez ia passando ali, e ali seguia Jesus Cristo na sua viagem, e também passava naquele momento um sepultamento, um enterro, uma pessoa que levava o seu único filho, uma viúva com o seu único filho. Jesus para e toca no esquife, e a criança volta a ter vida. Jesus, irmão, Ele quer dar vida. E muitos hoje, irmão, não querem mais Jesus por causa da vida. Muitos hoje querem Jesus Cristo por causa de cartazes, status, popularidade, enfim. Não, irmãos. Muitas pessoas hoje não querem mais seguir ou servir Jesus Cristo se não tiver um bom nome, um bom reconhecimento. Se não tiver um bom nome, se não tiver um bom reconhecimento, não quer mais servir Jesus Cristo. Porque muitos hoje, irmão, querem servir Jesus Cristo para ser servido, reconhecido. E é para ser o contrário. Quem serve Cristo de verdade é quem se souber e Cristo aparecer na sua vida. Aleluia. Porque Ele é o dono do milagre. Ele é o dono da cura. E Jesus Cristo foi indo, fazendo o que tinha que fazer. E um dia ele está orando, e o próprio Pai Eterno, Deus, mostra para ele que o seu dia do fim está perto. Ele leva 3 discípulos para fazer uma vigília, e eles não conseguem dormir. Ele volta, estão dormindo. Ele acorda e volta, estão dormindo. Ele conta: tem que estar preparado, porque o meu dia está perto. Aleluia. E eles não entendiam, irmãos. Já entenderam, irmão, que aquele discípulo andava com Jesus, irmão Luciano? Andava com Jesus.
ele via Jesus Cristo fazer os milagres, mas mesmo assim estava explicando e muitos não estavam entendendo. Agora eu fico imaginando hoje nós, irmão, que estamos andando pela fé, fé de vista, fé de consciência, fé em tudo, tem que ter fé. E muitas vezes nós estamos até a pensar, meu Deus, como vai ser amanhã? Como vai ser amanhã? Se ele escorregar, bater a cabeça nessa ponta, já é. Como vai ser amanhã? Muitas vezes nós pensamos isso. Não, o dia do dia está tão complicado hoje. Jesus Cristo, ele está voltando. Quando ele deu o seu único filho, para que você tivesse vida em abundância, não foi para que você ficasse feito uma sarata tonta, andando para lá e para cá. Naquela igreja de milagre, eu vou para lá, ele tem cura, eu vou para lá. Não, irmão, foi aonde Deus lhe colocou, é nesse lugar que Deus quer te exaltar, é nesse canto que Deus quer dar o teu milagre, ele quer te dar a tua cura, é nesse lugar, nesse canto, onde Deus te chamou. O irmão estava me dizendo que tem crente que basta ouvir. Lá na terceira rua tem bênção, milagre. Alguém sai do seu canto, corre para buscar o milagre. Aí ele fica sabendo que na quarta rua tem cura, ele corre para a quarta rua. O outro quarteirão tem revelação, ele corre para ter revelação. E esquece que a maior revelação está na palavra de Deus. E nessa desandância acaba morrendo e não entende por que morreu. Porque não entende, irmão, que o propósito de Deus é bem maior do que você receber um milagre. O propósito de Deus é bem maior do que você receber uma cura. O propósito de Deus é bem maior do que você receber uma grande tão tamanha revelação. Não, o propósito de Deus é que eu e você viemos um dia morar com Ele na glória. Aleluia. Ele deu o seu único filho. E agora meu povo fica indignado, os próprios sacerdotes da época, os homens fariseus, os doutores da lei, tentam maquinar um plano para matar Jesus Cristo. E no meio dos seus 12 havia um que chamava Judas, o Iscariote, o traidor. No meio do povo de Deus, na época de Jesus, no meio dos escolhidos, tinha um capa preta. Um traidor. Mas mesmo assim, Jesus não rejeitou. Foi ele que recebeu o maior cargo de confiança, que era o do tesouro. Era o tesoureiro de Jesus. Tudo que o discípulo queria, era ele que fazia as contas, tudo mais. E muitas vezes nós, irmãos, muitas vezes nós crentes, muitas vezes nós rejeitamos, pisamos, massacramos. E eu fico imaginando qual é o céu que nós queremos ir. Qual o céu que nós estamos pregando. Qual o céu que eu quero ir. Qual o céu que você quer ir. A gente, irmão, somos humanos. Somos falhos, miseráveis, pecadores. A diferença nós do povo que não tem Cristo é que nós temos Cristo. Se nós errar, reconhecer se pecamos, se nós buscar o perdão, Deus nos perdoa e nos levanta mais uma vez. E tem alguém que diz assim, não, você não pode falar, você não pode julgar. Então não está nem na Bíblia direito. Que tem bem as 4 passagens, umas passagens bíblicas que diz que nós, o próprio Deus nos dá autonomia de julgar segundo a palavra. Porque nós, irmão, segundo Deus, diz a palavra de Deus, nós somos considerados filhos de Deus. Pérolas preciosas de Deus. E segundo a Bíblia Sagrada, as pérolas preciosas não pode dar aos cães, aos porcos. Quem são os cães e os porcos? Os porcos, irmão, só vivem na lama, na desgraça, na sujeira. E nós, como servos de Deus, nós vivemos na luz. E aonde nós passamos, essa luz resplandece. Mas ainda existe alguns e outros que passam por aí e não levam a luz. Mas Jesus Cristo, quando ele estava no jardim, ou melhor,
voltar aqui um pouquinho, aqui um minutinho, para trás aqui. Houve uma ceia, ali ele estava ali comendo pão e tomando vinho, e o próprio Cristo dizendo que ia ser morto, ia ser entregue na mão dos salteadores, e ali estavam todos os seus discípulos, mas tinha um que estava em pé, perto dele, ou sentado, não sei, mas estava perto, estava bem pertinho, mas não estava ouvindo o próprio Cristo falando. Hoje, irmão, não é diferente. Jesus Cristo está falando: meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo, eu tenho um propósito na tua vida, esse teu casamento, eu quero restaurar o teu filho, a tua filha, eu quero trazer de volta para a minha presença. Deus está falando, mas muitas vezes eu não estou ouvindo, não, irmão. Aí o inimigo vai, entra na minha vida, e eu faço a maior barbaridade da minha vida. Aí eu boto, irmão, tudo a perder. Desde o momento que eu aceitei Jesus Cristo, só porque eu ouvi uma conversa do diabo, aí eu boto tudo a perder. Jesus disse na mesa: aquele que põe a mão no pão e mete juntamente comigo no cálice, esse é o que vai me trair. E o homem lá, tomando vinho, comendo pão, de repente, Jesus Cristo, ele vai, pega de pão, o pão, rasga o pão, pega uma pontinha no pão e mete no cálice. Aí o outro que estava perto dele pega também, e os dois metem junto no cálice. Mas não entenderam que ele estava tudo próximo, não entenderam, irmão. O mistério que ninguém entendeu Jesus naquele momento. Aí Jesus Cristo olha para ele e diz assim: vai e faz o que tem que fazer. O discípulo achava que ele ia comprar alguma coisa para o banquete, talvez assim, não sei. Ele sai, vai até alguém e ali vende Jesus Cristo por algumas moedas de prata. Ei, irmão, muitas vezes nós crentes, você em casa, muitas vezes nós estamos traindo Jesus Cristo por um pouquinho de nada nessa vida. Traidores de Jesus, que traem Jesus Cristo, irmão, por coisas banais. Aleluia! Traidor de Cristo, irmão, que troca Jesus Cristo por um aniversário, troca Jesus Cristo por um trabalho, troca Jesus Cristo por causa de alguma coisa ou do mais, irmão. Troca Jesus Cristo por coisas em vão. E ai daquele que troca Jesus Cristo, ou seja, vende, né, irmão? Ele vendeu Jesus por algumas moedas de prata. E disse, o homem que maquinou tudo isso: como vou conhecer Jesus? Se todos teus são parecidos uns com os outros, não há diferença entre ti, os teus e Jesus. Porque Jesus Cristo era uma pessoa que não havia feiura, vamos dizer assim, e não havia também formosura. Era simples. Hoje, irmão, quem olha para ti vê Jesus, sabe disso? Ou é para ser assim? Quem olha para nós é para ver Cristo em nossas vidas. Mas muitas vezes, irmão, estão olhando para nós e não estão vendo Jesus, não. Vê tudo na vida, vê Jesus em nós. Jesus, na sua palavra, diz, irmão, que nós somos sal dessa terra. Somos luz deste mundo. E se esse sal não der mais gosto, não presta mais para nada. É a palavra de Deus que diz. E agora eles, não, ei, relaxa, oxe, relaxa. Vamos estar tal noite, tal dia no jardim, tal, lá no Getsemane. E quando vocês chegarem, não entre uma vez não. Fique escutando, olhando, observando. Que eu vou entrar primeiro no jardim, eu vou chegar perto dele, eu vou me aproximar e vou beijá-lo em sua face, em seu rosto, em seus lábios. E esse é Cristo, o Jesus, que pode aprender. E assim, meu Jesus, aconteceu. Entrem no jardim. E Judas o traz Jesus com um beijo. E Jesus disse: amigo, o que fizestes? Jesus, o mais engraçado, interessante, é que Jesus chama naquele momento Judas de amigo. E muitas vezes nós não queremos nos considerarmos irmãos em Cristo, irmãos. Jesus chamou o próprio Judas de amigo. E muitas vezes nós, irmãos em Cristo, não queremos nos considerar irmãos em Cristo Jesus.
Aonde queremos ir para o mesmo céu, louvamos o mesmo Deus, andamos talvez com as mesmas vestimentas, parecidamente falando, mas mesmo assim nós às vezes não queremos considerar o nosso irmão, muitas vezes não queremos considerar a nossa irmã, queremos ser maior do que o outro, não tem ninguém maior do que ninguém, somos servos de Deus, filho de Deus, tirando as exceções que Deus levantou, pastores, doutores, mestres, enfim, mas fora isto, não existe para Deus nenhuma diferença, irmãos. Somos todos filhos de Deus, irmãos em Cristo. E ali, irmão, entra os homens, arrastam Jesus, corrente nas mãos, bate Jesus Cristo, puxa Jesus Cristo, rasga suas vestes, ele apanha, irmão, ele apanha feito um condenado, e não tinha culpa alguma, só porque ele pregava, dizia que o reino dele não era terreno, era celestial. Tudo porque ele pregava cura, milagre, bênção, vida eterna. Aleluia. Resolveram matar o nosso Jesus, o seu Jesus. Ele tinha um poder? Tinha. Tem. Naquele momento, estava ali, irmão, legião de anjos. Se ele fizesse só assim, ó, pega, os anjos, ó, espada de fogo, pá, mas não, ele quis sofrer por amor a ti, por amor a mim. Porque ele sabia que a raça humana necessitaria de uma salvação. E agora montar Jesus Cristo, avançando aqui um pouquinho mais, agora está Jesus Cristo sendo julgado. Como eu falei, irmão, nós tínhamos pecado até debaixo da unha, mas Jesus Cristo, ele não abriu sua boca, não disse uai, não disse ui. E Deus lá olhando para a terra e dizendo: meu filho, você vai suportar mesmo, porque as pessoas tão errôneas, olha essas pessoas. Mas Deus, irmão, nos amou. Foi o propósito de Deus nos amar antes de nós nascêssemos lá no ventre. Deus nos amou. Foi por isso que Jesus Cristo pagou um preço pela sua vida e por mim. Não desista, persista, siga fiel até o final, porque Deus tem coisas grandes para a sua vida. Aleluia. Não troque, irmão, Jesus Cristo, não troque. Não troque não. Não troque não. Você está me ouvindo? Você tem que parar para pensar nisso, irmãos. É sério. Um dia vamos se encontrar com Ele. E um dia que nós aceitamos a Cristo, está escrita a sua história. Está lá no pastor pregando a palavra, o ensinamento, morando na mesma rua, vizinha à igreja, não queremos ir para a igreja porque estamos cansados. Enfim, irmão, nós estamos deixando o cansaço físico, terreno desse mundo, nos dominar. Irmão, terreno, as coisas terrenas, um dia, segundo a palavra, as coisas deste mundo vão passar. Mas a palavra dele jamais passará vazia. E primeiro, quando eu estava enfermo, eu corria para a igreja: pastor, ora em mim, eu estou assim. O pastor orava, era curado imediatamente. Eu estou muito cansado, eu ia para o culto, eu ficava sem cansaço, eu estava enfermo, eu voltava sem enfermo, enfim, eu era curado, abençoado. Mas hoje o cansaço mundano, terreno, tem dominado muitas vidas. Estão perdendo a essência do amor de Cristo em nossas vidas. Hoje não, eu vou domingo, porque domingo tem culto, domingo está todo mundo lá. Irmão, se na sexta, na quarta, se nós fôssemos, a igreja estava lotada, a bênção era generalizada para as nossas vidas. Não vou não, porque o fulano não vai, e assim ninguém vai. Mas um dia nós vamos nos encontrar com Jesus. Um dia, pode ser aqui agora, ou amanhã, não sabe quando vai ser. Um dia, nós vamos encontrar com Ele. E não vai ter desculpa, irmãos. Aleluia. Não vai ter desculpa.
Não vai ter desculpa. Sabe, Jerominho? Não vai ter desculpa. Não foi ajudar lá a limpar o terreno da vigília porque estava em casa. Não tem desculpa. Eu, né? Isso sou eu. Isso sou eu. Não tem desculpa não, é sério isso. Nós temos que ter ciência do que estamos fazendo. Nós temos que ter ciência do que estamos fazendo. Porque os mentirosos não vão herdar os céus. Mentindo. Dizendo que não vai porque está cansado e não está cansado. Dizendo que ama o irmão e não ama o irmão. Mentindo. E os mentirosos não vão para o céu. Jesus Cristo rasgou o véu. Quando foi isso, irmão Márcio? Não digam que Jesus Cristo foi pego no jardim Sêmane. Ele foi julgado, não achou culpa alguma. Rebolaram para um lado para o outro, não acharam culpa. Rasgaram suas vestes, botaram uma coroa de espinho nele, furaram ele com a lança pendurado, pregaram prego nas mãos, prego nos pés. Ele não me suai, não me suui. Mas houve um momento que ele olha para cima. Ele conversa com o Pai e diz: Pai, está tudo consumado. E naquele momento, a terra treme, fica tudo escuro. E naquele momento, o raio desce de cima para baixo, até a terra se abre. E segundo a história, naquele dia, alguns crentes que foram mortos voltaram a ter vida. E naquele dia, quando Jesus Cristo, Pai, está consumado, o véu que separava nós de Deus, o véu foi rasgado de alto a baixo. E agora eu tenho acesso a este Deus. E por que eu não busco mais esse Deus? Porque de primeiro, irmão, só se achegava a Deus se você matasse um bode, ou uma galinha, ou um pombo, enfim. Ele fazia um sacrifício, aquela fumaça chegava até a Deus e os seus pecados eram perdoados. Só assim tínhamos acesso a Deus. Mas agora não. Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço, irmão. O véu rasgou-se. Agora eu tenho livre acesso de me ajoelhar, ou de pé mesmo, levantar as mãos e dizer: Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui, pecador miserável, sem vergonha, não valo nada, mas eis-me aqui na tua presença. Me perdoa, Pai. Eu quero para o céu um dia. Me dá força, me dá ânimo, coragem. Eu quero trabalhar para o teu reino. Eu quero te servir em espírito e verdade. Mas com o véu está rasgado hoje, irmão, hoje eu não quero mais orar, não quero mais buscar. Eu só busco a Deus de verdade quando o Espírito da morte bate na porta do nosso portão. Ei, cheguei, eu vim buscar alguém nesta casa. Aí, mano, nós faz campanha, nós jejuma, nós se consagra, busca a Deus de todo jeito, até a morte bater em retirada. Mas depois que a bênção chega, eu me volto ao contrário mais uma vez, e ficamos brincando assim, irmão. Um dia eu estou cheio, um dia eu estou fraco, mas não permaneço andando reto na presença de Deus nesse caminho. Mas um dia Deus olhou para a terra e deu o seu único filho por amor à sua igreja, amor seus filhos, amor seu povo, e deu o seu único filho para que nós tivesse vida, e vida em abundância. Para quê? Para que todo aquele que nele creia venha ter vida eterna. Mas quem não crê, está escrito, vai ser condenado. Vai ser condenado. Aleluia. Porque, irmão, tudo que Deus fala acontece. Achei muito lindo o testemunho de uma irmã, que uma irmã disse: irmão, eu estava numa vigília, e nessa vigília Deus usou o pastor, e o pastor disse que uma mulher se levantava na minha vida, mas Deus ia arrancar da minha vida, e Deus cumpriu. Deus abateu, Deus levou e deu livramento da sua serva, persistindo. Após 8 anos de persistência, esta irmã conseguiu a bênção na presença de Deus. Por
porque ela foi perseverante, chorou, humilhou, perseguida, foi afrontada, mas não largou a cruz. Jesus Cristo, nesta noite, marcou esse encontro, nesse lugar, para dizer para você que você não pode parar. Não existe, irmão. Não desista, não.